Amrota e Nimrodel. Já disse antes, página 317, que, se Amrot realmente fosse tido como filho de Galadriel e Celeborn quando O Senhor dos Anéis foi escrito, uma conexão tão importante dificilmente teria deixado de ser mencionada. Mas, fosse ou não, essa visão sobre seus genitores foi rejeitada mais tarde. Apresento em seguida um pequeno conto, datado de 1969 ou mais tarde, intitulado Parte da Lenda de Amrot e Nimrodel brevemente relatada. Amrot foi rei de Lórien depois que seu pai, Andir, foi morto na Batalha de Dagorlad no ano de 3434 da Segunda Era. Sua terra teve paz por muitos anos após a derrota de Sauron. Apesar de ser de ascendência Sindarin, vivia à maneira dos elfos silvestres e se alojava nas altas árvores de uma grande colina verde, que depois sempre se chamou Seren Amrot. Fazia isso por causa de seu amor por Nimrodel. Durante longos anos ele a amara, e não tomara esposa, visto que ela não queria se casar com ele. Ela o amava de fato, pois ele era belo mesmo para um dos Eldar, além de valoroso e sábio, mas ela pertencia aos elfos silvestres, e se ressentia da chegada dos elfos do oeste, que, como dizia, traziam guerras e destruíam a paz de antigamente. Falava apenas a língua silvestre, mesmo após esta ter caído em desuso entre o povo de Lórien, e morava sozinha ao lado da cascata do rio Nimrodel, ao qual deu seu nome. Mas, quando o terror veio de Moria e os anãos foram expulsos, e no lugar deles os orques entraram sorrateiros, ela fugiu sozinha para o sul, atormentada, para as terras vazias no ano de 1981 da Terceira Era. Amrot seguiu-a e por fim a encontrou à beira de Fangornor, que naquela época ficava muito mais próximo de Lórien. Ela não ousou entrar na floresta, pois as árvores, dizia, a ameaçavam, e algumas se moviam para lhe impedir o caminho. Lá Amrot e Nimrodel tiveram uma longa conversa, e finalmente comprometeram-se a se casar. Cumprirei minha palavra, garantiu ela, e havemos de nos casar quando tu me levares a uma terra de paz. Amrot prometeu por amor a ela deixar seu povo, mesmo em tempo de necessidade, e buscar com ela uma terra assim. Mas agora não há nenhuma na Terra-média, disse ele, não haverá nunca mais para o povo élfico. Precisamos buscar uma passagem sobre o grande mar, até o antigo oeste. Então, contou-lhe sobre o porto no sul, aonde muitos da sua própria gente haviam chegado tempos atrás. Minguaram agora, pois a maioria velejou para o oeste, mas o remanescente deles ainda constrói navios e oferece passagem para qualquer um da sua gente que venha a eles, cansado da Terra-média. Dizem que a graça que os Valar nos deram, de passar sobre o mar, agora também é concedida a quem quer que tenha feito a grande jornada. Mesmo que em eras passadas não tenha chegado às praias e não tenha ainda contemplado a terra abençoada. Não há espaço aqui para contar sobre sua viagem à terra de Gondor. Eram os dias do rei Arnil II, o penúltimo dos reis do Reino do Sul, e suas terras estavam inquietas. Earnil II reinou em Gondor de 1945 a 2043. Em outro lugar está contado, mas não em nenhum escrito existente, como se separaram, e como Amrot, após buscá-lo em vão, foi ao porto élfico e descobriu que apenas uns poucos ainda restavam lá. Menos que a capacidade de um navio, e tinham somente um navio em condições de navegar. Nele, agora preparavam-se para partir e abandonar a Terra-média. Deram as boas-vindas a Amrot, contentes em reforçar seu pequeno grupo, mas relutavam em esperar por Nimrodel, cuja vinda agora lhes parecia sem esperança. Se ela viesse através das terras povoadas de Gondor, comentaram, não seria molestada e poderia receber ajuda, pois os homens de Gondor são bondosos, e são governados pelos descendentes dos amigos dos elfos de outrora, que ainda sabem falar nossa língua de certa maneira. Mas nas montanhas há muitos homens hostis e criaturas malignas. O ano perdia-se no outono, e grandes ventos eram esperados para logo, hostis e perigosos, mesmo para os navios élficos, enquanto ainda estivessem próximos à Terra-média.
Mas o pesar de Amrod era tão grande que ainda assim retardaram a partida por muitas semanas, e viviam a bordo do navio, pois suas casas na costa estavam desmontadas e vazias. Então, no outono, veio uma grande noite de tempestade, uma das mais ferozes nos anais de Gondor. Chegou dos frios ermos do norte, e desceu rugindo através de Eriador até as terras de Gondor, produzindo grande destruição. As montanhas brancas não serviam de escudo contra ela, e muitos dos navios dos homens foram arrastados à baía de Belfalas e se perderam. O leve navio élfico foi arrancado de suas amarras e impelido para as águas bravias em direção à costa de Umbar. Nunca mais se ouviram notícias dele na Terra-média, mas os navios élficos feitos para essa viagem não afundavam, e sem dúvida ele deixou os círculos do mundo e chegou por fim a Ereceia. Mas não levou Amrot até lá. A tempestade abateu-se sobre as costas de Gondor no momento em que a aurora espiava através das nuvens em voo, mas, quando Amrod despertou, o navio já estava longe da terra. Gritando em alta voz, desesperado, Nimrodel. Amrot saltou no mar e nadou em direção ao litoral que desaparecia. Por muito tempo os marinheiros, com sua visão élfica, conseguiram vê-lo lutando contra as ondas, até que o sol nascente brilhou através das nuvens e bem longe iluminou seus cabelos brilhantes como uma centelha de ouro. Nenhum olho de elfo ou homem voltou a vê-lo na Terra-média. Do que aconteceu a Nimrodel nada se diz aqui, apesar de haver muitas lendas acerca de seu destino. A narrativa acima foi na verdade composta como uma ramificação de uma discussão etimológica dos nomes de certos rios da Terra-média, neste caso o Gilran, um rio de Lebene em Gondor, que desaguava na baía de Belfalas a oeste de Etir Anduin. E outra faceta da lenda de Nimrodel emerge da discussão do elemento Ren. Este provavelmente derivava do radical ran vagar, errar, tomar curso incerto, como em Mithrandir, e no nome Rana da Lua. Isso não pareceria adequado a nenhum dos rios de Gondor, mas com frequência os nomes dos rios podem aplicar-se apenas à parte de seu curso, à sua nascente, ao seu trecho inferior ou a outras características que chamaram a atenção dos exploradores que lhes deram o nome. Nesse caso, no entanto, os fragmentos da lenda de Amrot e Nimrodel fornecem uma explicação. O Gilran descia veloz das montanhas, assim como os demais rios daquela região, mas, ao alcançar a extremidade dos contrafortes das Erednimrais que o separavam do Celos a ver o mapa que acompanha o volume 3 de O Senhor dos Anéis, ele entrava numa ampla depressão rasa. Vagava nela por algum tempo, e formava uma pequena lagoa na extremidade sul, antes de atravessar uma crista e voltar a prosseguir veloz até se encontrar com o Cernim. Quando Nimrodel fugiu de Lórien, disse que, procurando pelo mar, perdeu-se nas Montanhas Brancas, até que finalmente, não está dito por qual estrada ou passagem, chegou a um rio que lhe recordava seu próprio regato em Lórien. Seu coração aliviou-se, e ela se sentou à margem de uma lagoa, vendo as estrelas refletidas nas águas sombrias, e ouvindo as cascatas pelas quais o rio prosseguia em sua descida para o mar. Ali caiu em profundo sono de exaustão, e dormiu tanto tempo que não desceu a Belfalas antes que o navio de Amrot fosse soprado para alto mar. E ele se perdesse tentando voltar para Belfalas a nado. Essa lenda era bem conhecida na Dor-Ernil, a terra do príncipe, e sem dúvida o nome foi dado como lembrança disso. O ensaio continua com uma breve explicação de como Amrot, como rei de Lórien, estava relacionado com o reinado de Celeborn e Galadriel naquela terra. O povo de Lórien era mesmo naquela época, isto é, ao tempo da perda de Amrot, muito semelhante ao que era no fim da Terceira Era, elfos silvestres na origem, mas governados por príncipes de ascendência Sindarin. Assim como o reino de Thranduil nas regiões setentrionais de Trevamata, se bem que agora não se saiba se Thranduil e Amrot eram parentes. No entanto, haviam se misturado muito aos Noldor, de fala Sindarin, que passaram por Moria após a destruição de Eregion por Sauron no ano de 1697 da Segunda Era. Naquela época Elrond foi para o oeste, Sik,
Provavelmente significa apenas que ele não atravessou as montanhas nevoentas e estabeleceu o refúgio de Imladris. Mas Celeborn foi primeiro a Lórien e a fortificou contra quaisquer outras tentativas de Sauron de atravessar o Anduin. Quando, no entanto, Sauron se retirou para Mordor, como se relata, se ocupou exclusivamente de conquistas no leste, Celeborn reuniu-se a Galadriel em Lindon. Lórien teve então longos anos de paz e obscuridade sob o domínio de seu próprio rei Andir, até a queda de Númenor e a súbita volta de Sauron à Terra-média. Andir obedeceu à convocação de Gil-galad e levou à Última Aliança um exército tão grande quanto conseguiu reunir, mas foi morto na Batalha de Dagorlad, e com ele a maior parte de sua companhia. Amroth, seu filho, tornou-se rei. Esse relato, naturalmente, diverge muito daquele contido em Acerca de Galadriel e Celeborn. Amroth não é mais filho de Galadriel e Celeborn, e sim de Andir, um príncipe de origem Sindarin. A história mais antiga, das relações de Galadriel e Celeborn com Eregion e Lórien, parece ter sido modificada sob muitos aspectos importantes, mas não se pode dizer quanto dela teria sido mantido em qualquer narrativa plenamente redigida. A associação de Celeborn com Lórien está agora situada muito mais longe no passado, pois em Acerca de Galadriel e Celeborn ele nunca chegou a ir a Lórien durante a Segunda Era. E aqui ficamos sabendo que muitos elfos Noldorin passaram por Moria a caminho de Lórien após a destruição de Eregion. No relato anterior não há sugestão disso, e o movimento de elfos beleriandicos para Lórien ocorreu em condições pacíficas muitos anos antes, página 322. A implicação do excerto recém-mencionado é que, após a queda de Eregion, Celeborn liderou essa migração para Lórien, enquanto Galadriel se uniu a Gil-galad em Lindon, mas em outra parte, num escrito contemporâneo a esse, disse explicitamente que ambos naquela época passaram através de Moria com um considerável séquito de exilados Noldorin, e habitaram por muitos anos em Lórien. Não está nem afirmado nem negado nesses escritos tardios que Galadriel, ou Celeborn, tivesse relações com Lórien antes de 1697. E não há outras referências fora de Acerca de Galadriel e Celeborn à revolta de Celebrimbor, em alguma época entre 1350 e 1400, contra seu reinado em Eregion, nem à partida de Galadriel para Lórien naquela época, ou ao fato de ela assumir o poder ali, enquanto Celeborn ficava para trás em Eregion. Nos relatos tardios não fica claro onde Galadriel e Celeborn passaram os longos anos da Segunda Era após a derrota de Sauron em Eriador. Seja como for, não há outras menções à sua estada secular em Belfalas, página 326. A discussão sobre Amroth continua, mas, durante a Terceira Era, Galadriel encheu-se de presságios e com Celeborn viajou a Lórien, lá permanecendo com Amroth por muito tempo. Especialmente interessado em saber de todas as notícias e rumores da crescente sombra em Trevamata e da escura fortaleza em Dólar Guldur. Mas o povo de Amroth estava contente com ele era valoroso e sábio, e seu pequeno reino ainda era próspero e belo. Portanto, após longas viagens de investigação em Rhovanion, de Gondor e dos limites de Mordor até Thranduil no norte, Celeborn e Galadriel passaram sobre as montanhas para Imladris, e lá moraram por muitos anos, pois Elrond era seu parente. Visto que se casara com sua filha Celebria no começo da Terceira Era, no ano de 109, de acordo com o Conto dos Anos. Após o desastre em Moria, no ano de 1980 e os pesares de Lórien, que estava agora sem monarca, pois Amroth morrera afogado no mar na Baía de Belfalas sem deixar herdeiro, Celeborn e Galadriel voltaram a Lórien, e receberam as boas-vindas do povo. Lá habitaram enquanto durou a Terceira Era, mas não assumiram títulos de rei nem rainha, pois diziam que eram apenas guardiões daquele reino pequeno, mas belo, o último posto avançado dos Elfos a leste. Em outro lugar existe mais uma referência a seus movimentos durante aqueles anos. A Lórien, Celeborn e Galadriel retornaram 2 vezes antes da Última Aliança e do fim da Segunda Era. E, na Terceira Era, quando a sombra da recuperação de Sauron se ergueu, lá habitaram novamente por muito tempo.
Em sua sabedoria, Galadriel viu que Lórien seria uma fortaleza e um reduto de poder para evitar que a sombra atravessasse o Anduin na guerra que inevitavelmente teria de vir, antes que fosse derrotada outra vez, caso isso fosse possível, mas que necessitava de um governo de maior força e discernimento do que o povo silvestre possuía. Não obstante, foi só após o desastre em Moria, quando o poder de Sauron, por meios além da capacidade de previsão de Galadriel, realmente atravessou Anduin e Lórien se encontrou em grande perigo, com o rei perdido, o povo em fuga e arriscando deixar a terra deserta para ser ocupada pelos orques. Que Galadriel e Celeborn assumiram sua morada permanente em Lórien, e seu governo. Mas não assumiram títulos de rei nem rainha, e foram os guardiões que por fim a conduziram inviolada por toda a Guerra do Anel. Em outra discussão etimológica do mesmo período, há uma explicação de que o nome Amroth é um apelido derivado do fato de que morava em um alto Talon ou Flé, as plataformas de madeira construídas no alto das árvores de Lothlórien, nas quais moravam os Galadrim. Ver a Sociedade do Anel significava escalador, escalador do alto. Disse aqui que o costume de morar em árvores não era hábito dos elfos silvestres em geral, mas se desenvolver em Lórien em virtude da natureza e situação da região, uma terra plana sem boas pedras, exceto as que podiam ser extraídas nas montanhas a oeste trazidas com dificuldade descendo pelo Veio de Prata abaixo. Sua principal riqueza eram suas árvores, um remanescente das grandes florestas dos dias antigos. Mas habitar nas árvores não era universal mesmo em Lórien, e os Telain ou Flats eram originariamente refúgios para serem usados em caso de ataque, ou então, com maior frequência, em especial aqueles que ficavam bem alto nas grandes árvores, postos de vigia de onde a terra e seus limites podiam ser inspecionados por olhos élficos, pois Lórien, após o fim do primeiro milênio da Terceira Era, tornou-se uma terra de vigilância e desassossego, e Amroth deve ter vivido em crescente inquietação a partir do momento em que Dólar Guldur foi construída em Trevamata. Um desses postos de vigia, usado pelos guardiões das fronteiras do norte, era o Flé onde Frodo passou a noite. A morada de Celeborn em Caras Galadon também tinha a mesma origem. Seu Flé superior, que a Sociedade do Anel não viu, era o ponto mais alto da região. Anteriormente o Flé de Amroth. No topo do grande morro ou colina de Serim Amroth, erguido pelo trabalho de muitas mãos, fora o mais alto, e destinava-se principalmente à observação de Dólar Guldur do outro lado do Anduin. A conversão desses Telain em habitações permanentes foi um desenvolvimento posterior, e somente em Caras Galadon tais habitações eram numerosas. Mas a própria Caras Galadon era uma fortaleza, e apenas uma pequena parte dos Galadrim morava entre seus muros. Sem dúvida, viver em casas tão elevadas foi inicialmente considerado extraordinário, e Amroth provavelmente foi o primeiro a fazê-lo. Assim, é muito provável que seu nome, o único que mais tarde foi lembrado na lenda, tenha se derivado do fato de sua morada ser em um alto Talan. Uma nota sobre as palavras Amroth provavelmente foi o primeiro a fazê-lo, afirma, a não ser que fosse Nimrodel. Seus motivos eram diferentes. Ela amava as águas e as cascatas de Nimrodel, das quais não gostava de se afastar por muito tempo, mas com o entenebrecimento dos tempos, viu-se que o rio era demasiado próximo das fronteiras do norte, e em uma região onde habitavam então poucos Galadrim. Talvez tenha sido dela que Amroth tomou a ideia de morar num alto Flé. Retornando à lenda de Amroth e Nimrodel apresentada anteriormente. Qual era o porto no sul onde Amroth aguardou Nimrodel, e aonde, como ele lhe contou, muitos da sua própria gente haviam chegado tempos atrás? 2 trechos de O Senhor dos Anéis tratam desta questão. Um deles está em A Sociedade do Anel, no qual Legolas, após cantar a canção de Amroth e Nimrodel, fala da Baía de Belfalas de onde os Elfos de Lórien zarparam. O outro está em O Retorno do Rei, no qual Legolas, olhando para o príncipe Imrail de Dólar Amroth, viu que ele tinha sangue élfico nas veias, e lhe disse, faz tempo que o povo de Nimrodel deixou as matas de Lórien. Porém ainda se pode ver que nem todos zarparam do porto de Amroth rumo ao oeste por sobre as águas.
Ao que o príncipe Imrail respondeu: assim se diz na tradição de minha terra. Notas tardias e fragmentárias dão alguma contribuição para explicar essas referências. Assim, em um estudo das inter-relações linguísticas e políticas da Terra-média, datado de 1969 ou mais tarde, há uma referência de passagem ao fato de que, nos dias das primeiras povoações de Númenor, as costas da Baía de Belfalas ainda estavam em grande medida desertas, à exceção de um porto e uma pequena povoação de elfos ao sul da confluência do Morton e do Ringló, isto é, logo ao norte de Dol Amroth. Este, de acordo com as tradições de Dol Amroth, foi estabelecido por Sindar navegantes dos portos ocidentais de Beleriand, que fugiram em 3 pequenos navios quando o poderio de Morgoth sobrepujou os Eldar e os Atanin, mas foi depois aumentado por aventureiros dos Elfos Silvestres, que vieram descendo o Anduin em busca do mar. Os Elfos Silvestres, observa-se aqui, nunca se livraram totalmente de uma inquietação e de um anseio pelo mar que às vezes impelia alguns deles a vagar longe de suas casas. Para relacionarmos essa história dos 3 pequenos navios com as tradições registradas em O Silmarillion, provavelmente teríamos de presumir que escaparam de Britombar ou Eglarest, os portos da Falas na costa oeste de Beleriand, quando estes foram destruídos no ano posterior a Nirnaer Noediad, o Silmarillion. Página 266, mas que, enquanto Círdan e Gil-galad se refugiaram na ilha de Balar, as companhias desses 3 navios navegaram muito mais para o sul, descendo a costa, até Belfalas. Mas um relato bastante diverso, que situa em época mais tardia o estabelecimento do porto élfico, aparece em um fragmento inacabado sobre a origem do nome Belfalas. Aqui se diz que, enquanto o elemento Bel certamente deriva de um nome pré-nomenoriano, sua fonte era na verdade Sindarin. A nota se acaba antes que seja dada qualquer informação adicional sobre Bel, mas a razão dada para sua origem Sindarin é que havia em Gondor um elemento pequeno, mas importante, de natureza totalmente extraordinária, uma povoação Eldarin. Após a destruição das Tangorodrim, os Elfos de Beleriand, caso não zarpassem pelo grande mar afora ou permanecessem em Lindon, vagaram para o leste por sobre as Montanhas Azuis, chegando a Eriador. No entanto, ainda assim parece ter havido um grupo de Sindar que foi para o sul no início da Segunda Era. Era um remanescente do povo de Doria que ainda guardava rancor contra os Noldor. E, tendo permanecido por algum tempo nos Portos Cinzentos, onde aprenderam o ofício da construção de navios, foram ao longo de anos buscando um lugar para levar sua própria vida, e por fim estabeleceram-se na Foz do Morton. Lá já havia um primitivo porto de pescadores, mas estes, temendo os Eldar, fugiram para as montanhas. Em nota escrita em dezembro de 1972 ou mais tarde, e entre os últimos escritos de meu pai sobre o tema da Terra-média, há um exame do traço élfico entre os homens, com relação ao fato de que é observável por serem imberbes aqueles de tal ascendência. Ser imberbe era característica de todos os elfos, e aqui se observa, em relação à casa principesca de Dol Amroth, que essa linhagem tinha um traço élfico especial, de acordo com suas próprias lendas, com uma referência ao diálogo entre Legolas e Imrail em O Retorno do Rei, citado anteriormente. Como mostra a menção a Nimrodel feita por Legolas, havia um antigo porto élfico perto de Dol Amroth, e lá existia uma pequena povoação de elfos silvestres de Lórien. A lenda da linhagem do príncipe era que um dos seus ancestrais mais remotos se casara com uma donzela élfica. Em algumas versões dizia-se de fato, evidentemente com pouca probabilidade, que fora a própria Nimrodel. Em outros contos, e com maior probabilidade, era uma das companheiras de Nimrodel que se perdeu nas ravinas no alto das montanhas. Esta última versão da lenda aparece em forma mais detalhada numa nota anexa a uma genealogia inédita da linhagem de Dol Amroth, desde Angelimar, o 20º príncipe, pai de Adrail, pai de Imrail, príncipe de Dol Amroth à época da Guerra do Anel. Na tradição de sua casa, Angelimar era o 20º na descendência direta de Galador, primeiro senhor de Dol Amroth de 2004 a 2129 da Terceira Era. De acordo com as mesmas tradições,
Galador era filho de Imrazor, o Númenóreano, que habitava em Delfalas, e da senhora élfica Mitrelas. Ela era uma das companheiras de Nimrodel, entre muitos dos elfos que fugiram para a costa por volta do ano de 1980 da Terceira Era, quando o mal se ergueu em Moria, e Nimrodel e suas donzelas desgarraram-se nas colinas cobertas de florestas, e se perderam. Nesse conto, porém, disse que Imrazor acolheu Mitrelas, e a desposou. Mas, quando lhe deram um filho, Galador, e uma filha, Gilmite, Mitrelas fugiu de noite, e ele nunca mais a viu. No entanto, embora Mitrelas pertencesse à raça silvestre menor, e não aos altos elfos ou aos cinzentos, sempre se afirmou que a casa e a família dos senhores de Dol Amroth eram tão nobres no sangue quanto eram belos de rosto e mente.